Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa terceira aula de matemática. Então, nessa terceira aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com tabelas e gráficos e vai ver um pouquinho também sobre matrizes. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, vamos começar com tabela. Então, o que seria uma tabela? É uma estrutura que utilizamos para organizar dados. Então, a gente tem lá informações sobre determinado assunto, então foi feita uma coleta, lá foi feita uma pesquisa, a gente coloca esses dados numa tabela para ficar mais organizado. As tabelas também são utilizadas como referência para a construção de gráficos, que remetem aos dados que a tabela possui. Depois elas servem como referência, então esses dados são passados para um gráfico. A gente tem aqui um exemplo de tabela, então essa tabela traz um histórico de vendas do principal produto de uma empresa. Então, uma tabela vai ter o quê? Sempre linhas e colunas, ó. Então, a gente tem ali os meses, de fevereiro a junho, e tem as unidades vendidas em cada mês. E os gráficos? Então, os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas. Então, o que os gráficos, para que eles servem? Eles trazem uma informação mais clara do que se tu fosse observar isso através de uma tabela. Então, observar esses dados no gráfico fica mais claro e mais fácil de ser visualizado. Então, eles trazem muito mais praticidade que uma tabela, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Então, aqui a gente tem, um exemplo do gráfico daquela tabela que a gente viu anterior, ali do produto, da venda do principal produto da empresa, Então, se a gente for olhar na tabela, agora observando pelo gráfico, Se a gente for observar pelo gráfico, fica bem mais claro, a gente consegue ver de cara que as vendas caíram de mês a mês, Então, fevereiro teve um número de vendas lá, em março diminuiu, em abril diminuiu, em maio diminuiu ainda mais, e junho também diminuiu. Então, a visualização dessas informações num gráfico é mais clara e mais fácil de ser observado que se a gente for olhar numa tabela. Elementos de um gráfico. Então, um gráfico deve ser simples. Então, ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para a sua melhor compreensão. Ele sempre deve ser simples. Então, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa, ou seja, em um gráfico estatístico, não deve haver muitas informações, devemos colocar nele somente o necessário. E as informações que estiverem dispostas nesse gráfico devem estar de maneira clara e verídica. Então, aqui a gente tem tipos de gráficos. Então, em estatística, é muito comum a utilização de diagramas para representar dados. Então, diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, isto é, no plano, então vai ter o plano X e o plano Y. Existem vários modos de representá-los, então os principais gráficos são gráficos de pontos, gráfico de linhas, gráfico de barra, gráfico de colunas e gráfico de setor. A gente vai ver um exemplo de cada um deles. Então, gráfico de linha. Então, ele é utilizado em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Então, esse tipo de gráfico é muito presente em análises financeiras. Então, o eixo das abscissas, que é o eixo X, representa o tempo, que pode ser em anos, em meses, em dias, em horas, etc. Enquanto que o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, representa o outro dado em questão. Então, nós temos um exemplo aqui, Uma empresa deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui uma tabela trazendo os meses e o faturamento de cada mês. Então, de janeiro a dezembro, e trazendo o faturamento de cada mês. Então, aqui a gente tem a apresentação desses dados num gráfico.
Então, aqui a gente tem os meses, de janeiro a dezembro, então no eixo das abscissas, no eixo X, e no eixo Y a gente tem o valor do faturamento. Então, aqui, ó, também é bem fácil de visualizar. A gente consegue ver, ó, que de janeiro para fevereiro teve um aumento, de fevereiro para março caiu o faturamento, de março até junho teve um acréscimo, teve uma queda brusca, que foi de junho para julho, e depois aumentou de novo, diminuiu de novo, aumentou, diminuiu um pouquinho, e depois aumentou. Então, a representação desses dados no gráfico fica mais visível do que na tabela. Então, isso a gente chama de gráfico de linha, ó. Então, é feita uma linha para representar o gráfico. Gráfico de barras. Então, o objetivo desse gráfico é comparar os dados de uma determinada amostra. Então, são utilizados retângulos de mesma largura e altura. Então, um exemplo. Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acesse ou tenha internet, energia elétrica, rede celular, aparelho celular ou tablet. Então, os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos em um gráfico como este. Então, aqui a gente tem os retângulos, aqui, ó, as barras, representando cada um desses itens que foi feita a pesquisa, ó. Então, a população que acessa a internet, ó. Então, a internet a gente tem aqui 20%, ó. Energia elétrica, ó, a gente tem aqui 40% do pessoal dessa pesquisa utiliza a energia elétrica. Utiliza a rede celular. Então, a gente tem aqui, ó, 75% usa rede celular. Então, aqui a gente tem esse tipo de gráfico, que é um gráfico de barras. Então, o gráfico de colunas, ele é semelhante ao gráfico de barras. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Este gráfico está de forma genérica, quantificando e comparando determinada grandeza ao longo de alguns anos. Então, aqui a gente vai comparar e quantificar uma mesma grandeza ao longo de um tempo, ó. Então, a gente tem aqui, ó, de 2013 a 2017, e a gente tem as porcentagens. Então, aqui está comparando sempre a mesma grandeza, ó. Um exemplo que a gente poderia dar aqui, por exemplo, um gráfico de alunos aprovados em uma escola, ó. Então, podia ter aqui, ó, 2013, teve uma porcentagem de um pouquinho mais que 70%. 2014, teve uma porcentagem de um pouquinho mais que 60%, ó. 2015, chegou quase a 90%. 2016, ó, quase a 100%, ó, 97% mais ou menos. E 2017, então, chegou próximo ali aos 80%. Então, aqui a gente vai comparando e quantificando a mesma grandeza durante um certo período. Gráfico de setor. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Este exemplo, de forma genérica, está apresentando diferentes variáveis com frequências diversas para determinada grandeza, o qual pode ser, por exemplo, a porcentagem de votação em candidatos em uma eleição. Ó. Então, esse tipo de gráfico geralmente é utilizado para representar a porcentagem de votação em candidatos de uma eleição. Ó. Então, a gente tem exemplos agora de gráficos para a gente interpretar. Então, aqui a gente tem um gráfico que traz a escala da moeda americana em 2015. Então, cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Então, a gente tem aqui de janeiro a setembro. Então, a gente tem de janeiro a agosto. E depois tem o mês de setembro, dia 1º, 18, 22, 25 e 28. Então, aqui, com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação de dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem que se basear apenas nos dados apresentados no gráfico. Então, vamos ver. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,07
689. Então, se a gente for aqui no gráfico, para começar, o gráfico está nos trazendo as informações da cotação do dólar no ano de 2015. Então, essa informação já está descartada. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Então, vamos lá ver. 28 de setembro, 4,109. A gente tem aqui, ó, 22 de setembro, 4,145. Então, 22 de setembro foi maior que dia 28. Então, também está descartada. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico. Então, vamos lá. Não é toda crescente, ó. A gente vê que aqui, ó, de março para abril é decrescente, de maio para junho também é decrescente, e de 22 de setembro para 25 de setembro também é decrescente. Então, não é todo crescente no intervalo apresentado no gráfico. Também, então, é falsa. A B. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. Então, vamos lá pegar março e maio. Março foi de 3,192 e maio foi de 3,187. Se a gente fizer a diferença entre eles, 3,192 menos 3,187, isso vai dar 0,005, ou seja, menor que 1 centavo de real. Então, a alternativa D está correta. E vamos ver, em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Então, 15 de agosto, a gente não tem a informação de dia 15 de agosto, a gente tem uma média referente ao mês de agosto, então também está descartada. Então, a única alternativa certa que a gente tem aqui é a D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real. A gente tem um outro gráfico aqui, ó. Então, o gráfico mostra o número de pontos de uma pesquisa de futebol, de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que, nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, em caso de empate, soma 1 ponto, e em caso de derrota, não soma ponto. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A equipe perdeu os jogos na segunda, terceira e quarta rodada. Então, se a gente for observar aqui, ó, fez 1 ponto na primeira rodada, então significa que empatou, né? Porque um empate era 1 ponto. Na segunda rodada foi lá para 4 pontos, então significa que na segunda rodada ele venceu. Então, está descartada a primeira hipótese. Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Então, eu sei que quando foi uma vitória, ele sobe 3 pontos, e quando é derrota, não sobe ponto nenhum. Então, a gente tem aqui na segunda, ó, subiu. Então, aqui a gente tem 3 pontos. Aqui também a gente tem mais 3 pontos, ó. Na quinta rodada. Na sétima rodada, a gente tem mais 3 pontos aqui. Na 10ª rodada, a gente tem mais 3 pontos aqui. E na 11ª rodada, mais 3 pontos. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. E vamos ver quando não subiu ponto nenhum. 1, 2, então terceira e quarta. Quinta subiu, então sexta. Sétima não, oitava e nona. Então, oitava e nona, então também são 5 derrotas. Então, tem 5 vitórias e 5 derrotas. Então, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Então, tá certo. A média de pontos obtidos por rodada nessas 12 rodadas é igual a 1,5. Então, vamos pegar ali. Então, são 12 rodadas. Nessas 12 rodadas foram feitos 17 pontos. Então, se eu pegar 17 dividido por 12, vai dar uma média de 1,43. Então, não é 1,45, 1,50, então está descartado.
A equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodada. Ó. Empate sobe 1 ponto. Então, aqui a gente viu que teve duas derrotas. Então, também está descartado. Nas 12 rodadas, a equipe empatou 3 vezes. Então, toda vez que ela empatou, ela subiu 1 ponto. Então, vamos ver. Aqui subiu, ó. Quando sobe 1 ponto só, é empate. E aqui também subiu 1 ponto só. Então, a gente tem aqui apenas 2 empates. Então, também está descartada. Então, a única alternativa certa aqui é, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Nós temos mais um gráfico aqui, então. Para construir um gráfico de setores, representando alguma estatística a respeito de sua turma, um estudante fez a divisão ilustrada na imagem e colocou nele um número referente a um dos setores do gráfico. A respeito desse gráfico, assinale a alternativa correta. Então, ó, se a gente for observar o gráfico ali, é uma circunferência, é um círculo, né? Então, eu sei aqui, ó, está dividido em 2 partes. Na prima, eu tenho 180 na primeira parte, está dividido pelo meio. Então, eu sei que um círculo inteiro, uma circunferência inteira, tem 360 graus. Está dividido pelo meio aqui. Então, eu sei que é 180 cada lado. Desse 180 aqui, eu tenho 90 e 90. Está dividido pelo meio, então eu sei que é 90 graus e 90 graus. Do outro lado, eu tenho 180 também, né? Então, se eu tenho um de 30 aqui, o maior aqui sobrou, que é de 150 graus, porque 150 mais 30 fecha os 180. Então, vamos lá. O maior ângulo central nesse gráfico mede 150. Verdade, ó, porque eu sei que esse gráfico maior aqui, a soma com 30 tem que dar 180. Então, ele só pode ser 150. Alternativa A, correta. O número total de alunos nessa turma é 62. Se a gente sabe aqui que no ângulo de 90 graus tem 15 alunos, no ângulo de 180 vai ter o dobro, vai ter 30. E 360, que é o dobro de 180, vai ter 60, o dobro de 30. Então, eu sei que vai ter o total de 60 alunos. Então, também está descartada. O menor setor do gráfico está relacionado a 9 alunos. Então, a gente viu ali que em 90 graus tem 15 alunos. 30 graus é a terça parte de 90. Então, a terça parte de 15 é 5. Então, eu sei que a menor parte ali, que é onde tem o 30 graus, corresponde a 5 alunos. Não é possível garantir que os setores são proporcionais aos números que representam, falsa também. O maior setor desse gráfico representa 25 alunos. Então, ó, eu tenho que, eu sei que o total ali do lado aqui de 180 é 15 mais 15, que são 30 alunos. Então, se aqui no 30 tem 5, o restante aqui falta para completar os 30, 25. Então, eu sei que nesse ângulo maior de 150 graus corresponde a 25 alunos. 25 mais os 5 do 30 graus vai fechar os 30 alunos. Então, também essa alternativa é falsa. Então, a única alternativa correta aqui é o maior ângulo central nesse gráfico mede 150 graus. A gente tem mais um gráfico aqui, então o gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um concurso preparatório específico para professores de educação básica. Então, o gráfico aqui traz os resultados dos professores no curso preparatório. Então, para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo ou excelente, o que se pode afirmar? A gente pode afirmar que esse curso continuará no mercado?
Então, vamos lá. Então, a gente sabe que só vai ser aprovado quem tirar ótimo ou excelente. Então, a gente tem ali um total de quantos alunos? Aqui a gente vai ter que aplicar uma regra de 3 simples. Então, a gente tem 6, mais 4, 10, mais 2, 12, mais 1, 13 alunos. Então, um total de 13 alunos que fizeram o concurso. Então, eu sei que esses 13 alunos representam 100% dos alunos. Agora, vamos ver quantos tiraram nota ótima e excelente. Excelente aqui a gente tem 1 aluno e ótimo a gente tem 6 alunos. Então, seriam 7 alunos aprovados. Então, eu tenho 13 que representa 100%, 7 vai representar a porcentagem X que a gente quer descobrir. Eu vou multiplicar cruzado ali, eu vou ter X vezes 13 igual a 7 vezes 100. Vou ter X igual a 100 dividido por 13, que vai dar aproximadamente 54%. Então, qual das alternativas certas? Então, aqui, a porcentagem de aprovados foi de aproximadamente 54%. Então, a gente sabe que o curso não continuará no mercado. Então, todos os que têm sim ali, está descartado, ó, porque tinha que ser mais que 70%. A gente viu que foi 53, 54 aproximadamente. Então, a alternativa mais próxima é não, pois o percentual de professores aprovados foi de aproximadamente 50%. Então, a alternativa mais próxima ali a gente tem a C, que 50% fica próximo de 54%. Então, agora a gente vai para matrizes. Matrizes também são tabelas. Tabelas que têm M linhas e N colunas. Então, M representa o número de linhas da matriz. N representa o número de colunas. Então, aqui a gente tem um exemplo de matriz 3 por 3. Então, 3 por 3 significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. A gente tem ali os elementos da primeira linha, 1, 4 e 7. Da segunda linha, 2, raiz quadrada de 13 menos 3. Terceira linha, 0, 0 e 5. Primeira coluna, a gente tem 1, 2 e 0. Segunda coluna, 4, raiz quadrada de 13 e 0. Terceira coluna, 7, menos 3 e 5. Então, a gente representa sempre uma matriz com letra maiúscula. Então, se eu tiver a matriz A, por exemplo, eu vou representar A com letra maiúscula. E os elementos que ela tiver dentro em letra minúscula. Então, se eu representar a matriz com a letra A, os elementos dela vai ser A minúsculo. Se eu representar a matriz com a letra B, por exemplo, B maiúsculo, os elementos dela vai ser B em minúsculo. E sempre vai estar acompanhado de 2 índices os elementos. O primeiro indica a linha que ele se encontra, o segundo indica a coluna. Então, por exemplo, o primeiro elemento ali que é 1, 1. É 1, 1 porque ele está na primeira linha, na primeira coluna. A gente tem o elemento A1, 2. Por que é A1, 2? Porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, esses 2 índices representam a linha e a coluna que o elemento ocupa. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for descobrir ali na matriz, ó, então eu tenho a matriz A, 3 por 3. Qual o elemento A1, 1? O elemento que está na primeira linha, a primeira coluna. Então, a gente vê lá que é o 2. Qual é o elemento agora que é A1, 3? Está na primeira linha, terceira coluna. Ó. Então, a gente viu lá que é o 5. Por exemplo, qual é o elemento A3, 3? O elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Então, a gente tem ali o menos 2. Então, aqui a gente tem um exemplo de como achar os elementos de uma matriz. Ó. Então, a gente tem uma matriz ali do tipo A igual a A e J. Então, eu sei que o I representa a linha, o J representa a coluna da matriz. 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. O que vai definir essa minha matriz é essa equação ali, ó. A e J igual a 2 vezes I mais J, ó. Então, eu vou colocar os elementos ali. Então, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Vou colocar os índices, que representam a linha e a coluna que ocupa.
Agora eu vou achar esses valores ali, ó. Por exemplo, o A11. Então, é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, ó, eu vou substituir sempre o I pelo primeiro e o J pelo segundo. Vai ficar o quê? 2 vezes 1 mais o J, que é 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O segundo aqui a gente tem A12. Então, eu vou pegar, eu sei que o I é o primeiro, o J é o segundo. Então, vai ficar 2 vezes I aqui é 1, mais o J, que é 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E o elemento da terceira linha, ó, eu tenho A1, 3. Então, eu vou fazer 2 vezes o I. O I aqui é 1, mais o J, que é 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Agora, eu faço a mesma coisa com a segunda linha. Ficaria o quê? 2. Eu tenho A, 2, 1. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2, nesse caso o I é 2, mais J, que é 1. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A2, 2, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E o A2, 3 vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4, mais J, que é 3, 7. Então, assim, a gente consegue descobrir os elementos da matriz. Então, por exemplo, aqui se a gente quiser calcular, ó, A1, 2, então quem é o elemento A1, 2? Então, o elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então, a gente tem ali o 3, mais o elemento A3, 1, que está na terceira linha, primeira coluna. Então, eu tenho ali o 1, menos o A2, 2. O elemento que está na segunda linha, segunda coluna, que é o 6, menos o elemento A3, 3. Terceira linha, terceira coluna, que é o 7. Então, ficou o quê? 3 mais 1, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2, menos 7. Isso vai dar menos 9. Então, a resposta desse cálculo fica menos 9. Então, a gente tem aqui tipos de matrizes. Então, o que é uma matriz linha? É uma matriz que possui apenas uma linha. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Ela só pode ter uma linha, não pode ter mais que uma linha. Ela pode ter várias colunas, mas ela tem que apresentar apenas uma única linha. Matriz coluna, ela precisa apresentar uma única coluna, pode ter várias linhas, mas tem que ter apenas uma coluna. Matriz quadrada, tem que ter número de linhas igual ao número de colunas. E a matriz nula, ela tem que ter todos os seus elementos iguais a zero. Para ser uma matriz nula, todos os elementos dela são iguais a zero. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Determine os valores de x e de y, de modo que a matriz abaixo seja uma matriz nula. Então, para ela ser uma matriz nula, a gente viu lá que todos os elementos dela têm que ser iguais a zero. Ou seja, 2 vezes x menos 6 tem que ser igual a zero, e 5 menos y tem que ser igual a zero. Então, vamos ver que valor de y que isso dá zero. 5 menos quanto que dá zero? 5 menos 5, né? Então, a gente descobriu ali que o valor de y tem que ser 5 para isso dar zero. Para esse elemento ser igual a zero. E 2x menos 6. Então, a gente pode resolver ali uma equação do primeiro grau. 2x menos 6 igual a zero. Eu vou passar o menos 6 para o outro lado, vai ficar 6 positivo. Vai ficar 2x igual a 6. Vai ficar, o 2 vai passar dividindo. 6 dividido por 2, a gente tem igual a 3. Então, ali para esse elemento ser, para 2 vezes x menos 6 ser igual a zero, esse x tem que ser igual a 3. Então, a gente achou o valor de x, que é 3, achou o valor de y, que é 5. Então, aqui a matriz quadrada, sempre uma matriz quadrada vai ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Então, somente as matrizes quadradas têm uma diagonal principal e uma diagonal secundária. O que é uma matriz diagonal? É quando todos os elementos que não pertencem à diagonal principal
são iguais a zero. Ó. Então, todos os elementos que estiverem fora da diagonal principal têm que ser iguais a zero. Os que pertencem à diagonal principal podem ser iguais a zero ou não, mas os que estiverem fora da diagonal principal têm que ser igual a zero. Uma matriz identidade é quando os elementos que estão na diagonal principal são iguais a 1, então todos são iguais a 1. O que estiverem fora da diagonal principal tem que ser igual a zero. Então, a gente tem um outro exemplo aqui, ó. Determine os valores de x e de y de modo que a matriz abaixo seja uma matriz identidade. Então, a gente viu lá que para ser identidade, ela tem que ter os elementos da diagonal principal iguais a 1, o restante tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter que descobrir para que valor de y, 2 vezes y mais 4 é igual a 0, e para que valor de x, 3 vezes x menos 3 tem que ser igual a 0. Então, aqui também a gente resolve aplicando a equação do primeiro grau, ó, resolvendo a equação do primeiro grau. Então, vamos ver y, 2y mais 4, tem que ser igual a 0, então eu sei que o mais 4 passa para o outro lado menos 4, o 2 que está multiplicando o y vai passar para o outro lado dividindo. Menos 4. Esse elemento ali, 3 vezes x menos 3, vai ser igual a 0. Matriz oposta, então, ó, a matriz oposta, por exemplo, se eu tiver a matriz C, a matriz oposta de C vai ser menos C. Então, o que seria a matriz oposta? É o oposto de todos os elementos dessa matriz, ó. Então, o elemento 1 vai ficar menos 1, o elemento menos 8 vai ficar mais 8, o elemento 2, menos 2, o menos 6, mais 6, o 3, menos 3, o 1, menos 1. Então, é o oposto de todos os elementos da matriz. Matriz transposta, daí a gente representa a matriz transposta com a letra da matriz seguida do T em pequenininho. Então, por exemplo, se eu tenho a matriz C, onde a primeira coluna é 1, 2 e menos 3, a transposta de C, a primeira coluna vai passar a ser a primeira linha da transposta de C, ó. Então, eu tenho 1, 2 e menos 3 como primeira coluna, passa a ser a primeira linha, 1, 2 e menos 3. A segunda coluna de C é 5, menos 6, menos 7. Passa a ser a segunda linha da transposta de C. 5, menos 6 e menos 7. Observem aqui, ó, que a primeira linha da matriz C é 1 e 5. 1 e 5 passa a ser a primeira coluna da transposta de C. Então, transposta de C, transposta de uma matriz, nada mais é do que a linha da matriz passa a ser coluna e a coluna da matriz passa a ser linha. Os determinantes. Então, determinante de ordem 1. Então, quando eu tenho uma matriz com apenas um elemento, o determinante daquela matriz vai ser o próprio elemento. Olha, eu tenho um exemplo. Para a matriz igual a 3, o determinante da matriz vai ser 3. Quando a gente tiver uma matriz de ordem 2, então uma matriz 2 por 2, para calcular o determinante, ó, eu vou ter que traçar a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, a gente viu lá que todas as matrizes quadradas têm diagonal principal e tem diagonal secundária. A gente só consegue calcular o determinante quando a matriz for quadrada. Então, agora, o que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2? A gente multiplica os valores da diagonal principal. Então, eu tenho aqui 4 vezes 10. O resultado, isso aqui vai dar 40.
Agora, eu multiplico os elementos da diagonal secundária. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Então, a gente vai pegar o quê? O resultado da diagonal principal, que é 40, menos o resultado que deu na diagonal secundária. Ó. Menos 15 fica mais 15. Então, aqui eu tenho 40 mais 15 igual a 55. Então, ó, é sempre a multiplicação dos valores dos números que eu tenho na diagonal principal, menos a multiplicação dos números que eu tenho na diagonal secundária. Ó. Então, a gente tem aqui um outro exemplo. Ó. Determine o valor de x de modo que o determinante da matriz A seja igual a zero. Ó. Então, a gente vai descobrir qual é o valor de x. Como que a gente calcula o determinante? Ó? Eu traço a diagonal principal. Quais os elementos que eu tenho na diagonal principal? 3 vezes x. Sempre menos o valor que dá da diagonal secundária. 6 vezes 5, 30. Então, vai ficar menos 30. Isso tem que ser, o exercício diz que tem que ser igual a zero. Ó. Então, a gente tem ali uma equação do primeiro grau. Tenho que 3 vezes x menos 30 tem que ser igual a zero. O menos 30 vou passar lá para o outro lado, mais 30. O 3 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. 30 dividido por 3, eu tenho ali x igual a 10. E o determinante de ordem 3. Então, quando eu tenho uma matriz 3 por 3, ó, então eu tenho uma matriz quadrada 3 por 3. Como que a gente calcula o determinante? A gente tem, então, a matriz ali. O que a gente faz primeiro? Pega a primeira e a segunda coluna da matriz e copia do lado. Ó. Então, eu tenho aqui a primeira coluna é 1, 2 e 3. Vou copiar aqui, 1, 2 e 3. A segunda coluna, 3, 7 e 6. Vou botar aqui, 3, 7 e 6. O que a gente vai fazer agora? Traça as diagonais principais e as diagonais secundárias. Ó. Eu vou ter sempre 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então, vamos ver. Aqui foi colocado primeiro os valores das diagonais secundárias. Ó. Então, foi calculado primeiro. E foi colocado já o menos na frente, porque a gente sabe que a gente vai fazer sempre a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ó. Então, a gente tem aqui a primeira diagonal secundária, que é 3, vezes 7, que dá 21, vezes 6, isso vai dar 126. Como é menos a diagonal secundária, foi colocado o menos na frente. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 1, 48. Então, menos 48. Depois, a gente tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, como é menos diagonal secundária, fica menos 12. Agora, vamos para as diagonais principais. 1 vezes 7 vezes 2, que dá 14. 3 vezes 8, então fica positivo, porque é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, os valores da diagonal principal ficam positivos, é mais, menos o produto das diagonais secundárias. Então, o segundo eu tenho aqui 3 vezes 8, dá 24. 24 vezes 3, 72. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6, 72. Então, a gente soma os valores das multiplicações das diagonais principais, que são o quê? 14 mais 72 mais 72, dá 158. E a gente soma os valores das diagonais secundárias, que é 126 mais 48 mais 12. Eu sei que é sempre menos, então vai ficar menos 186. Então, o determinante de A vai ser o quê? Menos 186 mais 158, que vai dar menos 28. Operação com matrizes. Então, a gente, adição e subtração. Então, eu só vou conseguir somar ou subtrair duas matrizes se elas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ó. Então, aqui eu tenho uma matriz
3 por 2, somada com uma outra matriz, 3 por 2, ó. Então, como que eu vou somar ou subtrair? Eu vou sempre respeitar a ordem de cada elemento. Por exemplo, o elemento da matriz, da primeira matriz que tiver na primeira linha e primeira coluna, eu vou somar com o elemento da segunda matriz que tiver na primeira linha, primeira coluna, ó. O 1 eu vou somar com 0. 1 mais 0, 0. O menos 1 eu vou somar com o 4. Menos 1 mais 4, 3. O 4 eu vou somar com menos 2. 4 menos 2 fica 2. O 0 eu vou somar com 5. 0 mais 5, 5. O 2 eu vou somar com 1. 2 mais 1, 3. O 5 eu vou somar com 0. 5 mais 0, 5. Então, é a mesma regrinha tanto para adição quanto para subtração. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Calcule a matriz, ó, a gente calcule a matriz resultante da subtração de A menos a transposta de B. Se eu fosse fazer a subtração de A menos B, não seria possível, né? Porque eu tenho uma matriz A que tem 3 linhas e 2 colunas, e tem uma matriz B que tem 2 linhas e 3 colunas. Mas lembram o que é transposta? Então, o que seria a transposta de B? A linha passa a ser coluna e a coluna passa a ser linha. Qual seria, então, a primeira coluna da transposta de B? 1, 3 e 2. A segunda coluna, 2, 0 e 1. Agora sim eu consigo subtrair A de menos transposta de B. Multiplicação por escalar. Então, é quando a gente tem um número real multiplicado por uma matriz. Então, o que a gente faz nesse caso? Ó? Por exemplo, eu tenho menos, ó, aqui é a matriz menos 2A. Então, eu tenho a matriz A, que é essa matriz aqui, 2 e 10, 1 e menos 3. A matriz menos 2A. Então, eu tenho um número real menos 2 que multiplica todos os elementos da matriz. Então, vou fazer menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 10, menos 20. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 3, 6 positivo. Então, essa é a multiplicação por escalar. Então, é um número real multiplicado por uma matriz. E multiplicação de matriz por matriz, então, eu só vou conseguir multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, só é possível multiplicar duas matrizes se o número de coluna da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente tem aqui, ó. Essa primeira tem duas colunas, eu só vou conseguir multiplicar ela por outra matriz que tenha duas linhas, ó. Então, eu tenho uma com duas colunas multiplicada por uma outra matriz que tem duas linhas. O que a gente faz na multiplicação de matrizes? Então, eu vou pegar a primeira linha, vou multiplicar pelas duas colunas, ó. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Depois eu vou ter 2 vezes, vou pegar a mesma linha com a segunda coluna, ó, da segunda matriz. 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 4. Agora eu faço a mesma coisa com a segunda linha, ó. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Depois vou pegar essa mesma linha com a segunda coluna. 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. E faço a mesma coisa aqui com a terceira linha. 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. Depois pego essa mesma linha com a segunda coluna. 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Resolvo as multiplicações e as adições. Eu vou chegar ali à matriz resultante. A gente tem aqui um exemplo de multiplicação de matrizes. Então, ó, uma confeiteira fez um levantamento de quantos bolos havia vendido no final de semana, sábado e domingo, e montou a seguinte tabela. Então, ela vendeu no sábado 20 bolos de chocolate e 15 de abacaxi. No domingo, vendeu 25 bolos de chocolate, não se sabe quantos bolos de abacaxi ela vendeu.
A confeiteira esqueceu de anotar quantos bolos de abacaxi vendeu no domingo. Porém, sabe-se que o valor referente à venda dos bolos nos 2 dias, ou seja, no sábado e domingo, foi a mesma. Então, o mesmo valor que ela recebeu referente às vendas no sábado, ela recebeu referente às vendas no domingo. Sabe-se que o valor do bolo de chocolate é R$12 e que o valor do bolo de abacaxi é R$10. Represente através de produto de matrizes, a matriz que fornece o valor recebido pela venda dos bolos nos 2 dias. Então, vamos montar ali a multiplicação de matrizes. Então, a primeira matriz a gente vai ter 20 e 15, que são os bolos do sábado, 25 bolos de chocolate do domingo, e vamos chamar de X os bolos que foram vendidos de abacaxi no domingo. Então, eu vou multiplicar por o quê? Ó? Então, aqui eu tenho uma matriz que tem 2 colunas. Eu só posso multiplicar por uma matriz que tenha 2 linhas. Então, vamos colocar lá. Qual é o valor do bolo de chocolate? 12. Qual é o valor do bolo de abacaxi? 10. Agora, a gente vai multiplicar as 2 matrizes. Ó. Então, o que eu tenho? Vamos começar pelo sábado. 20 bolos de R$12. Então, 20 vezes 12, mais 15 bolos de abacaxi vezes R$10. Então, isso foi vendido no sábado. 20 bolos de R$12 mais 15 bolos de R$10. Vamos ver quanto que dá isso. 20 vezes 12, 240, mais 15 vezes 10, 150. Então, aqui ela recebeu no total R$390 referente aos bolos vendidos no sábado. Agora, no domingo, ela vendeu 25 bolos de R$12, mais X bolos de R$10, que a gente não sabe a quantidade. Só que a gente sabe que o valor que ela vendeu no domingo é igual ao valor que ela vendeu no sábado, ou seja, igual a 390. Então, 25 bolos a R$12 cada vai dar R$300, mais X bolos de R$10 tem que ser igual a 390. A gente tem aqui uma equação do primeiro grau. O 300 que está ali somando, vou passar para o outro lado dividindo. 390 menos 300 fica R$90. Os 10 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo. 90 dividido por 10, a gente tem aqui 9 bolos. Então, ou seja, no domingo ela vendeu 9 bolos de abacaxi. Então, essa foi a nossa terceira aula de matemática. Eu espero que tenham gostado. Nos encontramos nas próximas disciplinas. Um beijo, bons estudos.